Comitê Lula Livre, sim, ainda existe, decidiu qual será, existe ainda, Augusto, mas ele tomou uma decisão aí nos últimos dias, resolveu qual será o mote da próxima campanha. É o seguinte: justiça lenta é injustiça, pressionando pela votação do habeas corpus, no qual a defesa de Lula alega a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgar ações relacionadas ao ex-presidiário. A decisão de Fux, ocorrida na quarta, pode bagunçar a cabeça da turma. Há divergências sobre o futuro do caso. Enquanto isso, Cristina Kirchner parece ter feito escola. Segundo a revista Veja, cresce dentro do PT o número de defensores de que a legenda importe para o Brasil em 2022, o modelo que levou a ex-presidente do país vizinho de volta ao poder. Eu explico. É que otimistas, os filiados ao Partido dos Trabalhadores, confiam que o Supremo vai colocar Lula de volta ao jogo eleitoral. Esse mesmo grupo, no entanto, defende que o ex-presidiário minimize o desgaste e não seja mais cabeça de chapa, e sim candidato a vice de algum poste, preferencialmente Fernando Haddad. Receosos de ter a comprovação nas urnas de que Lula não consegue mais vencer uma eleição presidencial, citam que uma eventual derrota não cairia tão diretamente nas costas do ex-presidiário. A culpa ficaria com o multiderrotado Fernando Haddad. Augusto. Vão longe os tempos em que ele elegia posses, né? Agora ele virou um problema. Vocês comentaram ontem aquela história dele dizer que não vai mais enganar o povo, né? Um vídeo em que ele aparece dizendo uma coisa parecida, e teve um surto de sinceridade. E agora ele virou um problema, quer dizer, ele vai ser vice porque se ele perder, é o seguinte, ele não vai ser candidato a nada, não vai conseguir. E se conseguisse, o próprio partido não conseguiria. O Lula é a razão maior do crescimento do PT e da queda. Vocês repararam que o Haddad é candidato a tudo, né? Qualquer coisa de que o PT participa, ele é candidato a presidente, governador de São Paulo, prefeito, vereador, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. E ele atende com uma sabugice as ordens do Lula, que eu não entendo como gente assim se explique em casa, né? Você chega da tua mulher, tem filhos, tal, como é que foi o dia, tal. O Lula mandou eu fazer isso. E você... acho que a mulher não fala assim, vem cá, mas você obedece ao que o sujeito diz, ele é teu dono. O Lula foi até recentemente o dono, virou um problema. Né? Ele hoje tem que carregar um peso que ele não suporta. Em São Paulo, por exemplo, ele tem aí o Tato, Gilmar Tato, né, brilhando com 1%, 2%, 3% das pesquisas. E no Rio de Janeiro, a Benedita da Silva tem tantas chances de ser prefeita quanto eu tenho de virar papa. É mais fácil eu chegar ao Vaticano. Tá aí, isso é o Lula. Nós cantamos também mais essa bola. O PT, nesta eleição, ia viver um fiasco maior que o registrado na eleição municipal anterior. É isso que vai acontecer. Ele não vai ser candidato. Ele não vai ser candidato. As manobras da segunda turma, né, o Jardim do Éden, a Libertadora, acabaram. Não vai conseguir. Agora, Lula livre, ele está livre. Por que ele tem esse movimento? É a mesma coisa que você lançar a candidatura do Brizola, a governador do Rio. O que eles têm na cabeça, essa turma? Você vai aonde? Né? Os caras perguntam, uma reunião do Lula livre. Fica com um jeito de louco. E é meio maluco quem faz isso. Augusto, em sua homenagem, você lembrou aí que a gente exibiu ontem aqui no programa, você não estava, mas nós mostramos aqui essa fala do Lula. Vamos rever então, vale a pena, é muito prazer. Boa. É sempre um prazer. Vamos ver. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Bom, mais uma vez, Dito né? tudo. Aliás, eu queria posso usar claro, fica à vontade. Minuto? Só para completar o caso, que não é doméstico, não, toda a cidade é um microcosmo do país, só para encerrar o caso que eu tinha relatado aqui de Taquaritinga, de promotores que entram com ações inúteis para prejudicar candidaturas. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça oficializou o trânsito em julgado
da última ação movida contra um dos candidatos à prefeitura, que já foi prefeito, e encerrou o caso. Então a promotora que pediu a impugnação da candidatura está com mais tempo, e também havia uma ação popular baseada na ação movida pela promotora, pedindo também a impugnação. Como a promotora tem mais tempo, ela pode examinar denúncias que pesam sobre outras candidaturas, e eu não estou insinuando nada, não. Eu só estou registrando que todas as denúncias devem ser investigadas. Contra esse outro candidato, alvo de ações inconsequentes, não tem mais nada a investigar. Use o tempo, então, para fazer alguma coisa útil. E aí, Fiuza, de volta ao caso do ex-presidiário Lula e essa ideia dele de se tornar a versão brasileira da Cristina Kirchner, virando vice na chapa de algum poste na próxima eleição. O que é que você acha da ideia, hein, Fiuza? Não, ele pode ser vice do Maduro, talvez, no próximo golpe da Venezuela, né? No Brasil, a tragédia do Lula no Brasil é que ele tinha mais relevância na cadeia do que em liberdade. Essa é a maior tragédia. Aí não precisa nem da justiça, né? Ele está, de fato, condenado pela própria existência, né? Pelo próprio conjunto da sua obra, né? Agora, esse comitê Lula Livre é isso. Como o Lula era mais relevante, podia acampar na porta da prisão, fazer aquelas coisas. Agora não tem nada para fazer, porque o Lula não arregimenta, o Lula não comove, né? O Lula aparece aí, né, com esse ato falho, dizendo que não vai voltar a enganar o povo. Então o Lula virou um ambulante aí, irrelevante da política brasileira. E, de fato, ele não interfere em nada. Agora, em relação ao judiciário, e eu fico muito à vontade para dizer isso, Vitor, porque eu tenho criticado aqui claramente a postura do ex-juiz Sérgio Moro, o papel político que ele tem feito e tal, que eu acho que é um cálculo mal feito de algum assessor dele. Mas, nesse ponto, tem que lembrar como o Sérgio Moro foi importante nesse processo de depuração no Brasil, porque a Operação Lava Jato, e tentaram transformar isso em acusações de conluio, de armação, mas de fato a Operação Lava Jato tinha, né, como força-tarefa missões muito bem definidas, e eles sabiam, ridicularizaram o PowerPoint do Deltan, mas era isso mesmo que eles tinham a clareza. O Lula era o núcleo, era o centro, era o chefe, né, de uma grande rede de corrupção, de um sistema de corrupção, e não é só o chefe operacional, não é até menos, é o chefe cultural, é o símbolo, o emblema, pode tudo sob o Lula, né? Aquela simpatia, aquele trânsito com as elites esclarecidas, e o Moro liderou, colocou essa missão e foi com ela até o fim. Este personagem tem que ser preso, não por perseguição pessoal, porque ele representa o núcleo, o comando desse sistema sofisticado de corrupção. Eu digo isso porque me ressinto hoje. Acho que a Justiça e a própria Força-Tarefa e o Ministério Público, a Polícia Federal, estão atrasados em relação às punições do Lula. E, de novo, não é perseguição à pessoa do Lula, absolutamente. É porque o Brasil tem que decidir se ele continuará no caminho da legalidade ou não, né? Se vai ficar valendo esse negócio de certos personagens, pela simpatia, pelo charme, pelas amizades, podem viver acima da lei. Então eu estou aguardando, né? O Lula livre não incomoda ninguém, mas a impunidade incomoda. Onde estão os processos, né, os outros 6 processos em que o Lula é réu, né, onde estão as punições nesse processo? O Brasil quer saber. Diga, Zé. Lula não será candidato, eu concordo com Augusto. Primeiro porque ele é um ficha suja e a lei impede a candidatura do ex-presidente Lula. A estratégia aí de tentar anular esta decisão do então juiz Sérgio Moro, ela é muito falha. Tá, vamos lá, se a segunda turma, num ato de autofagia do Supremo, fizer uma sentença assim, haverá uma reação muito forte contra o Supremo.
A gente viu o primeiro passo, que é aquela história de levar para o plenário principal os assuntos que tenham referência à legislação penal. E haverá o pedido para transferir para o plenário do Supremo Tribunal Federal também o julgamento do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro. Porque o argumento para que ele fique na segunda turma é de que, na verdade, quem está sendo julgado é o Sérgio Moro. Agora, veja bem, quem está sendo julgado do Supremo é Sérgio Moro. Se ele foi ou não parcial, e não o ex-presidente Lula. Então, vá que ele saia desse processo. Tem outro, que é o do sítio de Atibaia, que ainda não passou pela segunda instância, mas daqui até 2022 é evidente que esse segundo processo já terá passado também por um tribunal colegiado. E mais um argumento: Lula não tem dinheiro. O dinheiro, se aparecer durante a campanha eleitoral, dinheiro, ele está acostumado a nadar em oceano tranquilo, com muito dinheiro. Ele não tem dinheiro para a campanha e acabou aquela história de doação. Os amigos dos amigos do Lula estão todos presos na cadeia ou em liberdade condicional. Acabou o dinheiro. E o último argumento para a não candidatura desse senhor é exatamente a idade. Em 2022, ele já terá uma condição muito difícil para percorrer o país, uma campanha eleitoral, um negócio muito pesado, muito pesado. Então, é assim que eu penso. Lula não será candidato. É fake, é enganar o povo ficar falando em candidatura. Ainda falta muito tempo contra o Lula, é muito pesado, né? Porque tudo pesa contra ele. Ele tem a segunda condenação a ser concluída na segunda instância, no Tribunal Regional Federal, que não é passível de anulação.